Boa noite a todos, muita luz, muita paz. Que a serena e doce paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite de estudo de hoje. Hoje a Sala Luz do Caminho está transmitindo a doutrinária a sessão pública espiritual da Fé Teens. Hoje, 11 de julho de 2013, quinta-feira. Quem fará os estudos da noite é nosso irmão Ademar Falo. Quem é dirigente da sessão? A nossa irmã Cleia. O mesmo falará sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Somos uma consequência natural do meio inteligente. Através do pensamento, fazemos uma prece. Pensamento é energia, e energia, na verdade, é uma matéria. Orar efetivamente vale? Em que sentido uma prece pode fazer o bem ao próximo ou a nós mesmos? Isso e muito mais nós veremos com o Dr. Ademar. Muita luz, muita paz. Que Deus nos oriente, sobretudo inspire o nosso irmão Ademar. Fazemos uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu Deus, de muita luz e muita paz, que ao intuir e inspirar o nosso irmão Ademar, que eu mesmo fale aquilo que efetivamente nós estamos precisando. E temos certeza que sairemos daqui melhor do que chegamos. Muita luz, muita paz, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, extraordinária palestra. Agora passaremos à segunda parte dos nossos trabalhos, que constituirão NOPAs, que são transferências magnéticas e a água fluidificada. Não são obrigatórios e as pessoas podem tomá-lo, ou seja, receber o passe, se assim desejarem. Serão chamados à medida que chegaram aqui, tendo prevalência naturalmente as pessoas idosas, pessoas com crianças, pessoas grávidas, e um trabalhador da casa vai chamando naturalmente e na quantidade dos médios que estão na casa de passe. Ó meu Senhor, meu Deus, dai-nos força, fazei com que implementamos ou colocamos na prática aquilo que foi falado há pouco na sessão de estudo, na doutrinária pública. Muita luz, muita paz. Tudo, mas tudo de bom mesmo a todos. Muita paz, pessoal. Boa noite a todos. Como toda quinta-feira, nós aqui da Federação Espírita do Estado Tocantins fazemos as explanações do Evangelho com base no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós seguimos uma sequência dos capítulos do Evangelho. E hoje nós vamos ver o capítulo 27, que é Pedis e obtereis. Esse capítulo Pedis e obtereis, ele é essencialmente sobre a prece, as qualidades da prece, o porquê da prece, quais as condições da prece. Ela nos ajuda, não nos ajuda, ela muda, vamos dizer assim, as provas pelas quais nós temos que passar. Mas antes da prece, nós temos que nos reportar a história do Espírito. Todos nós já sabemos, já falamos várias vezes, que todos somos espíritos em evolução. E nós vamos crescendo a caminho da luz, ou seja, da plenitude, da perfeição, através das reencarnações. Nós encarnamos, desencarnamos. Encarnados, diz-se encarnado. Quando nós desencarnamos, diz que nós estamos na erraticidade. Mas nós não deixamos de evoluir, porque é uma necessidade do espírito. E a lei da reencarnação não foi criada pela doutrina espírita. Ela apenas nos esclarece a respeito desse fato. Porque se formos ver a vida pela vista ou pela ótica da unicidade da existência, ou seja, uma vida só, nós não teríamos como explicar a quantidade enorme de diferenças, de sofrimentos, de dores, de condições sociais, de condições, vamos dizer assim, materiais, várias diferenças que uma vida só não explicaria. O porquê Deus aquinhoa a poucos tantos e a tantos com quase nada. Então, a reencarnação nos explica esses fatos,
Mas a explanação do Evangelho da Noite não é sobre a reencarnação, é sobre a prece. Mas a reencarnação, através dessas vivências sucessivas que nós vamos tendo, na evolução do nosso espírito, vida após vida, desencarne em carne, nós vamos crescendo, como dissemos, para a luz. No decorrer dessa nossa trajetória, nós vamos incorporando ao nosso espírito, ou seja, a nós, porque não é nosso espírito, somos nós, os bens e os males que fazemos, as virtudes e as desvirtudes que fazemos. Só que hoje, como nós sabemos, nós, espíritos, nessa condição mediana de evolução em que nos encontramos aqui na Terra, porque a Terra sabe-se que é um planeta de provas e expiações, que os espíritos ainda que estão a caminho dessa luz, no começo da sua caminhada, estão aqui em provas e expiações, que somos nós. Não somos ruins, não somos maus, somos apenas espíritos em crescimento, que ainda não temos conhecimento total de uma verdade. E o que acontece? Através dessas reencarnações, nós fomos trazendo esses males e esses bens para dentro da gente. Hoje, nós somos a síntese do que nós nos fizemos a nós próprios no decorrer dessas várias reencarnações. Séculos e séculos e séculos. Hoje, nós somos isso. As nossas tendências, as boas e as más, os nossos amores, os nossos ódios, as nossas invejas, o ciúme, os gigantes da alma que hoje nós trazemos dentro de nós, foi conseguido, angariado, através dessas vivências. Porque normalmente nós, espíritos, quando crescemos, ao termos as alternativas, nós optamos normalmente para o lado mais fácil, pelo caminho mais fácil, pelo caminho que talvez não seja o mais correto. Colhemos então a dor e o sofrimento. E em razão dessa colheita que hoje nós estamos colhendo nas nossas vidas, dessas flores, porém com espinhos, a nossa tendência é não conseguir nos ligarmos na espiritualidade, não conseguir nos ligarmos a Deus, que é a nossa causa. Porque nós, senhoras e senhores, somos efeitos. Somos efeitos inteligentes. E se somos efeitos inteligentes, essa causa que nos criou, óbvia, clara e intuitivamente, é inteligente. Então nós somos o efeito de uma causa inteligente. Só que nós não conseguimos nos ligar diretamente a essa causa, a esse Criador. Nós não temos ainda aquele pensamento correto, reto, aquele pensamento só de amor pelo nosso próximo e por nós mesmos. Então nós temos os altos e baixos. Nós vivemos constantemente naquele viés. É como o dólar, que fica dentro de um viés, para cima, para baixo. Nós oscilamos. Buda dizia que nós temos que ter o meio termo, ou seguir o caminho do meio, que é o equilíbrio. E esse equilíbrio nós só vamos conseguir através dessas vivências. E hoje, chegando no que nós somos, com as nossas tendências, com nossos bens e os nossos males, nós estamos colhendo a semeadura de um passado. Então nós, em razão dessa inferioridade ainda, não conseguimos nos localizar sempre nesse bom pensamento, nesse pensamento de amor, nesse pensamento de paz. Normalmente nós desviamos a nossa mente para locais, para pensamentos, para determinadas coisas que não são as melhores para a gente. Jesus dizia: passai pela porta estreita, porque essa porta é que te levará ao caminho do bem. Por quê? Porque é difícil passarmos pela porta estreita. Porque a porta estreita nós temos que fazer um regime para passar por aquela portinha de 60 centímetros que nos é aberta. E o regime do quê? O regime das nossas más tendências. Tentando tirar de nós a gordura que sobra do desamor.
a gordura que nos sobra da inveja que nós temos do nosso próximo, dessas tendências negativas, para passar por essa porta estreita. Mas nós precisamos nos vincular a alguma coisa. Nós precisamos nos ligar a essa causa. Mas nós não conseguimos. Criou-se as religiões. A fé, ela é inerente ao espírito humano. Todos, sem exceção, têm fé. A fé é uma semente plantada por Deus que faz com que nós nos viremos, primeiro, por amor a Ele, amor ao próximo, como nós mesmos. Só que essa fé ela tem que ser adubada, ela tem que ser irrigada, ela tem que ser alimentada para crescer. Como o amor. O amor não se tem, ou não se cria, ou não se consegue de uma hora para outra. Olha, eu amo essa moça. De forma nenhuma. O amor é um trabalho de convivência. É um trabalho que tem que ser lapidado entre as pessoas. Eu amo. Primeiro amor. A primeira vez. Não, isso é paixão. E a paixão passa. Com a convivência, começa a se tirar-se as máscaras. Aí vamos ver quem é quem. Aí sim que entra o exercício do amor. Em razão disso, todos nós temos a necessidade de nos prendermos a uma religião para exercitar a nossa fé. Porque a fé é inerente ao ser humano. A religião é um produto da cultura, um produto das tradições, é um produto da educação dos nossos pais para conosco. Sou espírita hoje, mas fui católico. Hoje a doutrina espírita preenche uma necessidade das perguntas que eu sempre tive e sempre quis saber. Essa doutrina preenche. Então hoje eu sou espírita. É a forma do exercício da minha fé, a doutrina espírita. Mas a fé não é a doutrina e a doutrina não é a minha fé. E o que nos ensina a doutrina espírita? Que essa fé, ela tem que ser exercitada no dia a dia. Ela tem que ser colocada tanto divina, em Deus, quanto humana, em nós próprios. De acreditarmos em nós próprios, nos nossos potenciais, nas nossas grandezas. Porque nós não somos só inferioridades, nós somos também coisas boas. Mas, em razão dessas tendências negativas, nós optamos pelo caminho que é mais sofrido. Esquecendo dessas luzes que todos nós trazemos dentro de nós. E para que nós possamos exercitar essa fé, que essa religião nos traz para que a gente possa colocar no nosso dia a dia a divina e a humana, nós temos que ter um instrumento que nos ligue a Deus. Mas qual seria esse instrumento que faz com que nós nos liguemos a Deus? Há muitos e muitos anos, ou por séculos e séculos, entendia-se que tinha que se ter um intermediário entre nós e Deus, para que Ele pudesse orar por nós e chegasse a Deus. Um intermediário que pudesse fazer as vezes de um estafeta, de um carteiro. Olha, eu pego o recado aqui e levo para lá. Mas com o decorrer do tempo, ou dos tempos, e com o surgimento da doutrina espírita em 1857, nós ficamos sabendo que não tem necessidade de intermediário nenhum. Nenhum intermediário para nos ligar a Deus. De forma nenhuma. Nós próprios somos os nossos advogados para advogar as nossas causas perante Deus. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Com as exceções daquelas pessoas que brigaram com os seus pais e que precisam de um intermediário, somos nós que vamos conversar com os nossos pais encarnados. Quando nós temos uma dúvida, quando nós queremos esclarecer um fato, vamos lá, pai, é assim, assim, assim. Nós não precisamos pedir, olha, ô seu vizinho, vem cá, conversa com meu pai, de forma nenhuma. E da mesma forma, e se nós temos esse pai carnal aqui na terra, que nos dá o apoio, que nos ajuda. Pai, senhoras e senhores, ou mãe, não quer dizer aqueles parentes consanguíneos que nos deram a vida consanguínea, ou o corpo físico. Muitas pessoas estão nos lugares de pais e de mães, e talvez até melhores de que pais e mães consanguíneos. Um avô, um irmão, quantas pessoas conhecemos que o irmão é bem mais velho que os seus irmãos, e ele os criou. Quantas vós, aqui no estado do Tocantins, são as mães dos seus netos?
Quantas pessoas dentro da nossa profissão a gente vê que cuidam e têm a guarda das crianças e são seus filhos. Então dizemos, pai e mãe são esses. Esse pai, essa mãe. Se esse pai e essa mãe nos amam eternamente, e vamos dizer assim, incondicionalmente, que dirá Deus? Ora, se podemos conversar com nosso pai e com nossa mãe, se temos acesso a eles, por que não teríamos a Deus? Que é o nosso verdadeiro pai. Por que precisaríamos de um intermediário conversando ou para expor as nossas ideias para esse pai? Que é, vamos dizer assim, a bondade absoluta, porque Deus, senhoras e senhores, é absoluto. Não tem relatividade com Deus. Nós somos relativos. A nossa verdade é relativa. As nossas visões, as nossas ideias, os nossos pensamentos são relativos. De Deus, não. É tudo absoluto. Soberania absoluta, bondade absoluta, amor absoluto, justiça absoluta. Então, se existe essa justiça absoluta, uma vida só, não explica as diferenças. A reencarnação. Isso para dizer da justiça absoluta de Deus. Se Deus é absoluto, Ele atende ao seu filho. Mas esse filho tem que chegar a Ele. Mas como? Deus, nós sabemos que, embora seja uma abstração, Ele é imaterial. Nós não podemos. Na nossa condição atual, nós não temos nem condições de saber ou apreender o que é Deus. Porque Deus criou o universo. E se virarmos para o universo, nós vamos ver a granditude que é o nosso universo, considerado infinito. A partir dessa premissa, Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não perguntou quem é Deus. Porque quem é Deus é tornar Deus a nossa figura humana, humanizar Deus, que nós falamos antropomorfismo, ou seria, Deus a nossa forma, e não nós a forma de Deus. Kardec perguntou, o que é Deus? Os espíritos responderam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec foi mais, queria saber a essência de Deus. Os espíritos nos explicaram, não tem como saber a essência de Deus por enquanto, que nós não temos ainda atributos físicos e espirituais para apreender o que é Deus. Vê-se o universo, senhoras e senhores, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, os 8 planetas, 150 milhões de sóis só na nossa galáxia, 200 ou 150 bilhões e bilhões de sóis só na Via Láctea, ou galáxias na Via Láctea. Como que pode querer fazer com que Deus seja um ser, um velhinho de barbas brancas, sendo abanado pelos seus anjos? É inconcebível. Então Kardec perguntou, o que é Deus? Mostrando a grandeza desse ser absoluto. Então, senhoras e senhores, nós temos que conversar com esse ser imaterial, sem que saibamos, talvez, a sua essência. Não tem necessidade. Nós precisamos de um instrumento. Esse instrumento seria o próximo? Não, mas ajuda se ele orar por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que chegar a esse instrumento, a Deus. E qual o instrumento? A prece. A prece é um instrumento para que cheguemos a Deus. Mas a gente fala, a prece é uma coisa igrejeira, é uma coisa assim que, Pai Nosso que está no céu, vai tomar. Não, não. A prece não é isso. É isso também, mas não é só isso. A prece nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, das suas qualidades. Quais são as qualidades da prece? É quantidade? É a forma? Qual a qualidade? O que devemos colocar nessa prece para que Deus ouça os nossos pedidos? O amor. A humildade. Só de fazermos uma prece, nós já estamos nos mostrando humilde para chegar a Deus e pedir. Tanto é que a prece tem 3 funções. Pedir, agradecer e louvar. Louvar a Deus por tudo que Ele nos dá. Pai nosso que estais no céu.
É um louvor. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. É um pedido. Estamos pedindo a Deus. E agradecer. Nós agradecemos. A oração do Pai Nosso, senhoras e senhores, é a matéria da palestra que vem do Teixeira. Ela tem todas essas coisas. Pede, agradece e louva a Deus. Olha que maravilha. Já paramos para ouvir essa prece? Mas a qualidade. Qual é a qualidade dessa prece? É o nosso coração que dita. Não são palavras decoradas de forma nenhuma. É nós pararmos, conversarmos com Deus, expor os nossos problemas, dizer, meu Pai, eu necessito disso. Aí eles dizem, ora, mas Deus sabe de todas as nossas necessidades. Sabe. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas isso é uma demonstração de humildade. Mas essa humildade não é só para que nós nos verguemos a Deus e nos humilhemos. É porque quando nós nos tornamos humildes numa prece sincera, nós abrimos nossos canais para a espiritualidade superior poder nos acudir naquele momento. E através da qualidade dessa prece nós recebemos as inspirações. Talvez a solução ou a resposta por uma pergunta que nos martelava por vários e vários dias ou meses. Porque os nossos canais se abrem para Deus. Com a humildade, nós, como que uma flor, abre para a luz do sol. Recebendo todo aquele influxo, ou aquele fluxo, que vai preenchendo as nossas necessidades. Por isso a qualidade da prece. Orar sozinho, no nosso quarto, conversando com Deus, como um pai conversa com o filho. É importante essa prece coletiva, é excelente, essencial a prece coletiva. Porque, primeiro, nós estamos nos irmanando aqui dentro. Segundo, quando os pensamentos de várias pessoas estão voltados para Deus, em uníssono, ou seja, um pensamento só de amor tem muito mais força do que um pensamento só. Então a importância da prece coletiva, como nós. Mas a verdadeira prece é aquela que nós chegamos a Deus, dentro do nosso quarto, pedindo, nos mostrando como nós somos. Essa é a qualidade da prece. A prece sincera, não pedindo coisas que não nos fará bem. Pedindo talvez aquilo que nós entenderíamos que fosse o nosso mal, que é nos conformarmos com as nossas dores quando nós não podemos mudá-las. E esse capítulo continua e diz, e a eficácia da prece? A prece é eficaz porque diz, ora, se pede, obterás. Então tudo que eu pedir, Deus vai me dar? Depende. Quando os evangelistas escreveram dessa forma, não era bem assim que Jesus queria dizer. Porque os senhores imaginam, todos nós aqui presentes, todos os pedidos que já fizemos em nossas preces, muitos não foram atendidos. E nós falamos, meu Deus, por quê? Por que Deus não me atendeu nesse momento? É porque naquele momento não era nos necessário para o nosso crescimento atender aquela nossa vontade. Porque talvez não seja a melhor vontade para nos fazer crescer espiritualmente. Porque normalmente, senhoras e senhores, os bens, vamos dizer, não materiais, mas os objetos dos nossos desejos, não são as melhores coisas para o nosso crescimento espiritual. Não que se deva proscrever o bem material, de forma nenhuma. Mas é a forma de querermos, aquilo que vamos querer. Se estivermos passando por uma dor, pedir para Deus que nos dê força de passar por essa dor. Porque nos é necessária. Porque essa dor que hoje nós estamos colhendo foi por nós próprios plantadas. É consequência do nosso passado. É uma herança que nós próprios, estamos recebendo de nós próprios. É essa herança. Então, naquele momento, talvez não seja possível curar os nossos males. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do cura de Ars. O cura de Ars era um professor da cidade de Ars. E ele, já desencarnado, ele fazia várias curas. Cura, mas esse cura é por ser professor e não por ser o curador, o que curava.
E ele está, nessa lição do Evangelho, dizendo para uma menina que chegou para ser curada do dom da visão. Ela era cega. E ela disse: minha filha, eu não te posso curar nesse momento. Embora ele tenha curado várias pessoas. Porque ele diz que talvez a visão seria a perdição para ela. Mas ele sabia que naquele momento ela não poderia ter a sua visão de volta. Porque nós temos uma necessidade na nossa vida de espírito, dos compromissos que nós assumimos, de passarmos por determinadas provas por um determinado tempo. Podemos ver, senhoras e senhores, nos evangelhos, que Jesus não curou todos os que lhe pediam. Curou alguns, não todos. Porque ele sabia que naquele momento, aquele espírito já tinha condições de ser curado e aquela prova de se interromper, ser interrompida. Tanto é que ele dizia: vá e não erres mais. Porque ele sabia que se a pessoa voltasse a errar novamente, a reiterar aqueles erros, tudo voltaria novamente. Isso nós vemos na nossa saúde do dia a dia, do nosso corpo físico. Nós vamos ao médico, o médico nos dá um remédio. A gente já se sente melhor. Ele fala: olha, você vai ter que tomar esse antibiótico por 7 dias. 7, tá bom? No terceiro passa a nossa dor, a gente está bem. Aí fala: vou parar. Daí 6, 8, volta novamente, tudo de novo. Por quê? Porque nós não persistimos na medicação e no tratamento. Então a prece é eficaz, mas depende do que nós vamos pedir. É que muitas vezes nós somos aquinhoados, senhoras e senhores, por determinadas coisas nas nossas vidas que nós não notamos que foi um grande bem na nossa vida. No livrinho, muito bonitinho, chamado Antologia da Criança, Meimei é o espírito e Chico Xavier é o psicógrafo. Chama-se Salvação Inesperada. Na Europa, um trem vai sair. Um dia muito nebuloso, com muita chuva. Não se enxergava nada. O maquinista faz uma prece, pede proteção a Deus. Pede proteção e põe a máquina para andar. E eles vão andando. Quilômetros, quilômetros e quilômetros. De repente, no meio daquela neblina, ele vê uma pessoa com os braços abertos para que ele parasse. Ele parou. Parou o trem. Desceu. Mas ele não viu ninguém. Não tinha ninguém na escuridão. Ele olha para o chão, um pássaro noturno. Esse pássaro, senhoras e senhores, tinha ficado preso no farol do trem. E com as asas, parecia uma pessoa pedindo para parar. Porque bate, o vento vai batendo, e aquelas asas tremulando, refletia na neblina e parecia uma pessoa com os braços abertos. Ele falou: meu Deus, é um pássaro. Quando ele anda um pouquinho mais para frente a pé, ele vê que uma ponte pela qual eles iam passar tinha caído. Se ele anda mais 10 metros, o trem tinha caído com várias e várias pessoas dentro do rio. É ou não é, senhoras e senhores, um socorro de Deus? Que naquele momento fez com que aquele pássaro ficasse naquele farol e desse a impressão de ser uma pessoa para que pedisse para parar, para que não morresse tantas pessoas. A prece ele tinha feito antes, pedido a Deus que os protegesse naquela viagem, e agradeceu com uma nova prece. E não é só. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala a respeito, por exemplo, de uma pessoa estar no deserto. Essa pessoa está no deserto, sedenta. E aí eles falam: mas não poderia interferir um anjo, um espírito, falar: olha, vai para aquele caminho e toma água? Não. Eles nos inspiram. E inspiram essa pessoa: olha, vai para a direita, que você vai achar água. A pessoa tem aquela intuição, fala: eu acho que eu vou para a direita. E vai, e encontra água. Aí diz o Evangelho: aquela pessoa que tem fé diz: graças a Deus que me mostrou o caminho para que eu não morresse de sede. Mas o orgulhoso diz: que sorte que eu tive. Aí eles perguntam, os espíritos: mas não podia falar para ele? Não. Nós somos inspirados, senhoras e senhores, a todo momento
para que nós façamos as coisas certas nas nossas vidas, as coisas corretas. Muitas vezes nós, já adultos, se fizermos um balanço da nossa vida e virmos os erros e os acertos que nós fizemos e a inspiração que tivemos naquele momento de seguir um caminho, mas nós seguimos outro, nós vamos ver quanto é que nós já erramos. Porque nós não seguimos aquele caminho que nos foi soprado. São os nossos anjos guardiães. Na doutrina espírita é chamado de guias espirituais, nos inspirando para o bem. E a prece é para isso, para abrir esse canal, para esses nossos anjos guardiães, para que eles possam nos inspirar, nos mostrar o caminho correto. Mas nós devemos seguir o caminho. Jesus curava, mas dizia, vai e não erres mais. E os nossos guias pedem, por favor, seguem esse caminho, procurem não errar tanto. E a prece faz com que isso se torne eficaz para nós, para a nossa felicidade, para o nosso caminho, para o rumo que devemos seguir. Mas a gente fala, como? Mas como que se transmite essa prece, esse pensamento? Não. A doutrina espírita nos explica que todos nós estamos banhados no fluido universal. Esse fluido, a comunicação é imediata. Nós pensamos, aquele ser em que nós pensamos já recebe esse pensamento, automático. Vários livros da doutrina nos mostram, mas tem um livro que não é espírita, chamado Fernando Capello Gaivota, que ele tinha esses insights. Ele pensava, ele estava num lugar. Ele pensava, ele já estava em outro. É o pensamento. Nós estamos banhados nesse fluido universal que quando nós pensamos, já estão recebendo. Mas diz, ora, o que é isso? Por acaso as senhoras e senhores veem as bactérias e os vírus? Enxergam as bactérias e os vírus? Estão enxergando o vento que o ar-condicionado está jogando para nós? Os senhores estão vendo as ondas dos celulares que talvez estejam tocando lá fora? As ondas que cruzam dos rádios, que se ligarmos um rádio aqui, ele funciona? As ondas da internet, que se clicar lá, a internet capta o sinal? Não estamos vendo, mas estamos recebendo. Todas estas mensagens. Então por que o pensamento não é isso também? Essa força que faz com que nós nos comuniquemos com aqueles seres que nós os chamamos para nos ajudar, em especial Deus. Óbvio, essa transmissão é automática, é uma coisa da vida, que a doutrina espírita nos explica, e que a ciência ainda vai chegar nesse entendimento. Descobrir a força desse pensamento. Algum tempo nós vimos, não sei se foi no Jornal da Globo, no Fantástico, um macaquinho. Numa série de equipamentos, ele pensava, um macaquinho mecânico andava do outro lado. Era o pensamento dele movendo aquele robozinho. A força do pensamento, senhoras e senhores. Então nós transmitimos esse amor, essa paz, essa fé, para aquele ser com quem nós queremos nos ligar, para que nos socorra. E eles nos socorrem. Mas da mesma forma nós temos que ter cuidado com os pensamentos negativos. Porque como o pensamento bom, ele é captado, afinizado e respondido pelos bons espíritos, os maus pensamentos são captados, absorvidos e nos remetidos novamente pelos maus espíritos, que não querem o nosso bem. E a prece é para isso, para nos fixar no bem, no amor, nos dando essa força de ligação. Joana de Ângeles, ela diz que a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, sintonia, senhoras e senhores, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa que alteram as paisagens mentais
emocionais, orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra, o pensamento. Certamente, não modifica as leis estabelecidas, no entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos que têm caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si, mediante a superação do ego. Olha a importância da oração. E esse reflexo que vai para todos os lugares, dessa prece que nós fazemos com o coração. No livro do Irmão X, chamado, na verdade, é um conto do Irmão X, que está no livro Espírito da Verdade, chama História de um Pão. Barsabás era uma pessoa muito rica, muito poderosa, e ela pisava sobre todos. Várias pessoas, humilhava todos. Sua família não gostava dele, porque naquela época patriarcal, do patriarca, o patriarca, ele tinha o poder sobre as pessoas, seus filhos, mulher, bens, animais e escravos. E Barsabás tinha uma grande fortuna, mas ele não soube cativar a fortuna do coração, a fortuna do amor. Barsabás desencarnou, como todos nós, um dia, senhoras e senhores, sem exceção, vamos desencarnar. Por mais ou menos que queiramos, por mais que queiramos negar essa realidade, uma hora nós vamos. Barsabás foi e vagou, muito triste, pelos vales da dores, pelos vales do sofrimento, chorava, sofria. Quem assistiu o filme Nosso Lar tem ideia mais ou menos do sofrimento de André Luiz, o que ele passou lá no chamado umbral. Barsabás sofreu muitas coisas também. E no momento de muita dor, de muito sofrimento, ele se virou para Deus. E em prece, ele pediu socorro. O socorro estava ao seu lado, como com André Luiz. Estava ao seu lado, Barsabás foi levado para um lugar de preces e chorou as suas mágoas e as suas dores por um guardião daquele local. E esse guardião lhe dizia: ora, Barsabás, já foi feito, agora não tem como voltar atrás. Você não deixou nada de bom. Tanto é que seus parentes não te amam. Ele dizia: meus parentes não me amam, os meus filhos não me respeitam, nunca recebi uma prece deles, da minha mulher, dos meus escravos, de ninguém. E o guardião disse: mas como você queria receber alguma coisa se você nunca deu em troca? Ou nunca deu? É a lei da causa e efeito. Nós recebemos aquilo que nós demos. Se damos o amor, recebemos o amor. Se damos a gentileza, recebemos a gentileza. Se nós axingalhamos ou xingamos uma pessoa, obviamente vamos receber uma reação negativa nos agredindo também, se essa pessoa não for superior. E Barsabás recebeu o que ele deu. Só tristeza, só humilhação, só xingalho dos seus filhos. E deixou aquela enorme fortuna para os seus filhos, que foram gastando com todo o dinheiro. Tem um ditado popular que diz: vô rico, pai nobre, filho pobre. E esses filhos acabaram com tudo. Tudo. E xingando Barsabás, como se ele fosse culpado pela incúria deles próprios. Que nós temos esse péssimo defeito. Culpar o próximo pelas nossas dores. Culpar o próximo pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. E esses filhos culpavam Barsabás. E ele recebia essa carga negativa. Mas aí o guardião falou: não se preocupa. Tem uma prece por você. Ele falou: prece por mim? Porque o Barsabás olhava e ele via aquele monte de raios. Falou: mas que raios são aqueles? São as preces das pessoas que vão passando por nós quando feita com amor. Ele falou: mas eu não tenho nenhum raiozinho. Ele falou: ali infelizmente você não plantou, mas tem um raiozinho. Ele falou: um raiozinho? Ele falou: sim. Ele falou: você não fez nada por ninguém? Ele falou: não, que eu saiba, eu só espoliei. Mas você não deu um pão uma vez? Ah, tem razão. E o Hakim, o enjeitado, eu dei um pãozinho para ele. Falou: então, e o Hakim faz prece por você. Aquele pão que você deu. Aí ele se comoveu. Por receber a prece por um pão
que ele tinha dado. Aí ele foi encaminhado, falou para o guardião: eu gostaria de ver o Yohaquim. Onde ele está? Ele foi levado para uma marcenaria e estava lá o Yohaquim, com quase 40 anos, trabalhando na madeira, fazendo o seu trabalho, ganhando pão com o suor de cada dia, as mãos calejadas, as roupas rasgadas, a família pobre. Não tinha nenhum filho. Barsabás sentiu paz. Depois de muitos e muitos anos, sentiu paz. Diz a história do irmão X que 1 ano depois nasceu uma linda criancinha na casa do Yohaquim. Era o Barsabás que havia se reencarnado como filho do seu benfeitor. Por um pão, por uma prece. Olha, senhoras e senhores, a importância da prece nas nossas vidas. Nós trabalhávamos em São Joaquim da Barra, uns trabalhos de desobsessão, trabalho mediúnico. E a gente achava que a pessoa, para ter o apoio da espiritualidade, para ter o reconhecimento de Deus, eu digo eu, tinha que fazer grandes coisas. Isso foi há mais de 30 anos. Hoje eu sei que é pelas pequenas que se chega às grandes coisas. E nós estávamos no trabalho mediúnico. E o Espírito se comunicou. Ele estava desesperado. Da mesma forma, ele não recebia preces de ninguém. E ele também dizia que nada tinha feito na vida dele para que pudesse satisfazer pelo menos o amor de alguém. Mas ele falava, e ele falou, que ele tinha sido atendido naquele dia por uma pessoa que ele não sabia quem orava por ele. Porque os seus familiares não eram os seus familiares que oravam por ele. E o mentor do trabalho falou: quem está orando por você, meu irmão, é uma senhora velhinha que há muitos anos o senhor deu carona num dia de chuva. Uma carona num dia de chuva. A mulher jamais esqueceu e orava por esse senhor. O valor da prece, senhoras e senhores. O valor dessa potência que todos nós temos dentro do nosso coração e não sabemos aproveitar. Nos momentos de desespero, nos momentos de dor, nos momentos em que nós estamos para fazer uma besteira, devemos parar, pedir ajuda a Deus, pedir para que nos socorra naquele momento, que o socorro vem. Não da forma que talvez queiramos, mas da forma que nós necessitamos. E esse capítulo, senhoras e senhores, vale a pena ler. O capítulo das preces é muito maravilhoso. Fala sobre a prece dos mortos. Para os mortos tem validade. Para os espíritos sofredores. É um manancial de luz no sofrimento daqueles que necessitam de um pouco da água do Espírito. Todos nós somos necessitados, senhoras e senhores, desse pão espiritual que é a prece, porque é o nosso alimento, o alimento do Espírito, porque o alimento material, senhoras e senhores, pouco ou muito, Deus nos manda, de acordo com as nossas necessidades. E se falta alguma coisa por alguém, não é porque Deus deixou de prover, é porque nós, humanidade, ainda não sabemos amar verdadeiramente aos nossos irmãos. Se amássemos, senhoras e senhores, não existiriam os asilos, porque essas pessoas estariam obrigadas em nossas casas. Se amasses, senhoras e senhores, não teriam os orfanatos, porque esses órfãos estariam nas nossas casas. Se todos nós fizermos as nossas, ou a nossa pequena parte, senhoras e senhores, o mundo será melhor. E a prece é para isso, para nos abrir esse canal desse entendimento, que depende de nós, a felicidade nossa e do nosso próximo. Que depende de nós, senhoras e senhores, fazer um mundo feliz, fazer um mundo melhor. E que nós acreditemos nessa potência que nós temos dentro de nós, nesse alimento espiritual que faz com que nos viremos para Deus. E roguemos a esse ser, ou o que quer que seja, que nos socorra naquele momento de dor, naquele momento de felicidade. Mas que possamos também, senhoras e senhores, pedir força para fazer pelo nosso próximo necessitado, para o próximo
talvez mais próximo, que esteja ao nosso lado, tão necessitado que nós não enxergamos, que é o nosso parente, que é o nosso irmão. Que possamos fazer, senhoras e senhores, por nós próprios, entendendo-nos como nós somos. O que somos? Espíritos imortais, imperfeitos, a caminho da luz, com uma potência que Deus diz, que Jesus diz, vós sois deuses. Senhoras e senhores, se Jesus disse isso, pode ter certeza, não é mentira. Se Ele nos disse que nós somos luzes, que brilhe a nossa luz, é para que façamos com que brilhe essa potência de amor que todos nós carregamos dentro de nós. Que possamos exercitar esse amor, que possamos vivenciar esse amor, que possamos fazer da prece uma mensagem de amor pelo nosso próximo e por Deus. E que Deus, senhoras e senhores, abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Deus proteja.